Olha, para você que tem o hábito, papai e mamãe, de deixar os seus principinhos e princesinhas no celular durante muito tempo ou durante praticamente o dia todo, eu tenho certeza que depois deste vídeo, que você tiver até compartilhado com seus amigos, com os seus colegas e também com seus papais e mamães conhecidos, você nunca mais vai fazer essa prática, porque está no ar o Você Sabia? E o assunto de hoje é algo muito grave. São pesquisas que têm feito durante anos. Você vai ficar sabendo por que não deixar o seu filho no celular. Comigo, Dr. Jair Someira. Inscreva-se, compartilhe, deem o seu like. E olha, gente, o assunto é sério, muito sério mesmo. A gente percebe que hoje em dia até as mamães gestantes estão com o costume de colocar barulhinhos do celular no seu ventre materno. E isso não pode acontecer, porque essas ondas que vêm desses aparelhos, elas podem passar através da pele, dos tecidos subcutâneos, de todos, praticamente as camadas que envolvem até o útero em que está envolvido essa criança, e ultrapassando todas essas camadas, atingir o nosso bebê e provocar até más formações, tanto neurológicas, como também renais, cardíacas e entre outros tipos. Então, para você, mamãe, que tem esse costume de, quando está gestante, colocar músicas de celular próximos ao bebê, não faça isso, porque você pode estar prejudicando muito, principalmente nos 3 meses de gestação, onde a criança está sendo formada e é onde às vezes podem aparecer aí grandes alterações de más formações nos bebês. Quando esse bebê nasce, pior ainda, crianças menores de 12 anos devem ficar longe do celular. Eu vou enumerar para vocês vários fatores. Um deles, o neurológico. Esse celular, ele tem a capacidade de praticamente, porque antigamente a gente não sabia o que, por exemplo, o excesso de açúcar, o excesso de sal poderia causar nas pessoas. E hoje em dia a gente sabe dos efeitos. A mesma coisa o celular. O celular veio aí para ajudar a gente, mas não para fazer disso uma dependência, tanto física dos adultos como das crianças. E é algo muito prejudicial. Por quê? Porque uma criança, ela possui uma distância entre o couro cabeludo, o tecido subcutâneo e o crânio, que é aquele osso que vai envolver o cérebro, muito pequena. E essas ondas que vêm do celular, elas podem ultrapassar esses tecidos e atingir o cérebro das crianças. A gente tem, inclusive, alguns relatos de alguns anos agora, de que algumas crianças contraíram até tumores cerebrais por estarem frequentemente se utilizando do celular, dessa prática diária. Então, a primeira é a parte neurológica. Segundo, além dessa parte neurológica, existe uma parte psíquica e emocional. A criança, a partir do momento que ela começa a desenvolver o uso do celular diariamente, ela praticamente faz disso um hábito. É como, por exemplo, comer, é como, por exemplo, ir ao banheiro, é como, por exemplo, a gente andar, é como, por exemplo, a gente fazer uma atividade física. Tudo é hábito e o celular vira um hábito, vira um vício. A pessoa que, por exemplo, se inicia no vício, ela vai de pequenos tempos. Hoje, por exemplo, eu vou usar uma droga. Eu uso em pequena quantidade. Amanhã, essa droga não vai fazer defeito. Eu vou me utilizando de maiores quantidades. E é esse o efeito que o celular traz para as crianças. A partir do momento que elas começam com 1 hora hoje, amanhã elas têm a tendência a ir, só mais um pouquinho, e vai indo. E o pai e a mãe não vai percebendo. E isso vai criando uma dependência muito grande. A gente pode ver que tem crianças que às vezes não querem sair, não querem brincar, tem uma dependência emocional muito grande do celular, fazem malcriação quando tira o celular delas. Então, esse tipo de situação a gente deve evitar a partir do momento que a gente não deixa a criança brincar com o celular. A nossa geração foi uma geração que estava acostumada com brinquedos. A gente brincava, a gente se sujava. É isso que precisa acontecer com as crianças. Elas não têm que ficar o tempo todo no celular. Isso aí é uma desculpa que às vezes o papai e a mamãe... Isso é para você. Eu sei que vocês vão ficar meio chateados com o que eu estou falando, mas muitas vezes o papai e a mamãe, para poder ter um tempo livre para eles e ver que as crianças são muito hiperativas hoje em dia, elas lançam o celular na mão da criança para a criança ficar quietinha num canto e eles poderem fazer o que eles estão precisando fazer. Então,
Quem tem filho tem que saber que a responsabilidade de se criar uma criança é muito grande. Ela precisa de dedicação total, ela precisa de amor, ela precisa de limite. E isso que estão fazendo com as nossas crianças é algo muito grave. Então, segundo a dependência emocional, tá certo? A criança cresce, quando se torna uma adolescente, praticamente ela começa a ver que ela não teve toda aquela sensibilidade que ela tinha antigamente, aquela energia que ela tinha que gastar quando ela era criança, ela não gastou. Então ela ficou no sedentarismo, quando ela cresceu, ela se tornou uma adolescente, ela começou a ficar com a mente um pouco fraca, e é onde a gente encontra hoje muitos adolescentes transformando as realidades reais em virtuais, praticamente, não tendo conscientização disso, porque muitas vezes esses atos em que alguns adolescentes fazem são atos que eles imaginam na mente deles. Isso é um distúrbio psíquico, onde às vezes o adolescente acha que ele está vivendo um mundo virtual e ele está vivendo o real, e ele vai lá, atira como se ele estivesse jogando um videogame ou jogando um jogo de celular. Então isso tudo tem que tomar cuidado. A gente está tendo adolescentes muito violentos, adolescentes que praticamente estão sem o que fazer, muitas vezes sem atividade física, o tempo todo no sedentarismo. Existe uma síndrome também que a gente chama de quando a criança se isola entre 4 e 6 anos, que é a síndrome do quarto escuro. Olha aí, grava isso na cabeça, compartilhe, porque essa síndrome do quarto escuro faz com que a criança às vezes entre no quarto, feche a janela, feche as cortinas, feche a porta e fique o tempo todo lá no celular. Às vezes até apaga a luz e cria um mundo só para ele. E é isso que quando ele cresce e traz desvantagem, porque ele acaba criando um mundo virtual e acaba vendo que tudo que ele tinha que viver na época da idade da fantasia, de quando ele era criança, ele acabou não vivendo. Então vamos para a terceira, a causa. A criança muitas vezes tem deformidades ósseas porque ela não se exercita. Quando ela cresce, ela começa a ter problemas musculares, ela começa a ter problemas ósseos. Hoje em dia é muito comum a gente ver crianças com problemas de deformidades ósseas na coluna, deformidades nas mãos, deformidades nos braços, dores musculares, tudo isso manifestações ortopédicas e traumáticas que podem ocorrer também. Então, terceira, olha a quarta, deficiência e dificuldade nutricional, principalmente na alimentação. A criança fica tão entretida com um celular que a primeira coisa que ela faz é não ter necessidade calórica. Por quê? Porque ela está parada, não gasta energia e não tem necessidade de repor o que ela perdeu de energia. Então ela não quer se alimentar, ela não quer comer o que tem que comer. Por quê? Porque praticamente ela está se alimentando de um mundo virtual. E é onde ela acaba tendo desnutrição, é onde ela acaba tendo distúrbios metabólicos, é onde ela pode aparecer problemas de tireoide. Então, olha quanta complicação. Tudo isso foi pesquisa que eu fiz aí nesses últimos 4 anos. Outra, problemas cardíacos. Por quê? Sedentarismo. Coração, ele precisa de atividade muscular, principalmente de a gente correr, andar, pular, sabe, fazer uma atividade física para que ele comece a trabalhar bem, para que o sangue saia do cérebro, vá para o coração, do coração para o cérebro, para todas as partes do corpo. E isso necessita ter todo um trâmite. E a criança que é sedentária, que não tem uma atividade física diária, ou às vezes até nem se movimenta, ela pode ter problemas cardíacos por sedentarismo. Por quê? Porque ela começa a criar graus de obesidade. Outro problema aí, é o quinto. A criança que não tem atividade física, que vive no celular, ela acaba às vezes se alimentando de uma forma compulsória, de uma forma exacerbada, criando ansiedade e comendo não porque ela tem fome, mas porque ela tem ansiedade. Com isso ela não tem atividade física, ela começa a desenvolver a obesidade, que praticamente é o mal aí que está percorrendo todas as pessoas, os brasileiros. Desde 2020 a gente tem 70% da população obesa, tá? Então esse aí foi o quinto motivo para você não deixar o seu filho no celular. Vamos para mais motivos. Sexto motivo, a criança que está sedentária, que está só ali no celular, ela acaba se esquecendo de tomar água. Aliás, vai um lembrete aí, 35 ml por quilo de peso de água, tá certo? Nas 24 horas. Então, o indivíduo que tem 60 quilos deve ingerir no mínimo 2 litros de água nas 24 horas. Vai um lembretezinho aí para vocês.
A criança que não ingere água, ela tem uma deficiência na sua função renal. Eu tenho pego direto exames que eu faço nas crianças de ureia e creatinina, que são praticamente enzimas que a gente dosa no sangue para poder saber como é que está a função renal. E a função renal das crianças está cada vez mais baixa. Por quê? Baixa ingesta de água. Então, é um dos motivos também. Olha só quanta coisa, gente. Manifestação neurológica, manifestação ortopédica e traumática, manifestação emocional, manifestação cardíaca, manifestação renal, tá certo? A criança que está sempre deitada, ela não tem o seu pulmão em expansão. Por quê? Porque a respiração é um pouco mais lenta. E isso pode dar deformidade nos pulmões também. Acúmulo de secreção. Muitas crianças que estão desenvolvendo bronquites, broncopneumonias, pneumonias de repetição, são porque talvez não estejam tendo uma atividade física, não estejam renovando o seu ar dentro dos pulmões, porque não tem aquele período de expirar e inspirar, tá certo? Soltar a respiração, prender a respiração, fazer os exercícios respiratórios que precisam, porque estão sedentárias demais. Então, gente, se vocês querem ter filhos saudáveis, acabem com esta prática, porque nós estamos tendo crianças com problemas, tá certo? Psiquiátricos até. Eu estou tendo casos de crianças com psicoses, com neuroses, com vários tipos de distúrbios. E isso principalmente porque a criança não tem uma atividade física, porque ela não brinca mais. Lá no Tio Rogério Chegou, eu vivo falando, gente, vamos pegar o papai, a mamãe, a vovó, mora em casa, vai lá pro quintal, brinca de amarelinha, brinca de pular corda, inventa uma brincadeira de jogo, mas as crianças precisam ter atividade física, elas precisam ter contato com o ar livre, elas precisam sair do quarto, elas precisam parar com essa manifestação de ficar somente com o hábito do celular. Isso é o mal do século. A gente está tendo crianças muito hiperativas porque elas não têm como jogar essa energia que elas têm de criança para fora. Então coloque seu filho no esporte, coloque numa atividade física, uma natação, futebol, faça um exame de coração antes para ver se está tudo bem. Tire o hábito do celular, fala, filho, você vai brincar. Celular é para adulto. E mesmo assim, você adulto, tome cuidado também. Porque também estamos tendo problemas muito graves por causa do sedentarismo. As pessoas ficam só sentadas, não querem ter atividade física e com isso, elas acabam tendo muitos problemas. Gente, esse aí foi o Você Sabia? Um vídeo rápido, um conteúdo rápido, um programa para você poder compartilhar, se inscrever. Sejam bem-vindos ao nosso multicanal Dr. Rogério Corso Almeida. E a gente volta logo mais com outros conteúdos. Enquanto isso, você fica curtindo aí o período de férias, tá certo? A gente gravou o vídeo dicas, gravou o Tio Rogério Chegou e a turminha também. E logo em agosto a gente volta novamente com os nossos conteúdos. Muito obrigado pelo carinho de todos. Aliás, hoje, dia 27 de julho, é o dia do pediatra. Muito obrigado pelo carinho de todos os nossos papais e mamães para com a gente, conosco aqui, comigo, com as minhas colaboradoras. Muito obrigado pelo carinho dos meus principinhos e princesinhas comigo, que tenho vontade de apertar eles, beijar sempre. Coraçõezinhos para todos vocês. Fiquem com Deus, vamos falar em Deus para as nossas crianças. Em vez de ficar no celular, vai lá, abre uma palavra, faz uma oraçãozinha, tá certo? Independentemente do seu credo religioso, mas fale em Deus para os seus filhos. Muito obrigado pelo carinho de todos e espero que vocês tenham curtido aí. Este foi o nosso Você Sabia?